Como que vocês calculam o lucro? Que isso gera confusão em muita gente, tá? Muita gente aí tem uma noção errada de como calcular o lucro na hora que você vai fazer um investimento imobiliário, principalmente o investimento no leilão extrajudicial de imóveis, até porque existem formas diferentes de você fazer investimento, por exemplo, com o financiamento, que a forma de calcular o seu lucro muda também. Então essa vai ser a ideia. O que passa aí no imaginário das pessoas aí, o que passa na cabeça do pessoal que não parou para entender isso como investimento, que falou, Jorge, beleza, eu vi um imóvel lá que estava avaliado em 200 mil, está sendo vendido a 100, né? Está sendo vendido a 100 mil, ou seja, 50% de desconto. Isso quer dizer que eu vou ter 50% de lucro? Não, tá? Não é assim que faz essa conta. Não é assim que faz essa conta, tá? Nesse caso, por exemplo, se a gente fosse fazer uma conta a grosso modo, assim, só para ter ideia de investimento, esse seria um caso que você teria 100% de lucro. Eu vou explicar, calma que eu vou explicar ainda que você vai ter custo, que você vai ter tudo. Eu só quero deixar fixo, né, deixar gravado na cabeça de vocês, principalmente quem está começando agora, que o investimento ali, o total que você vai ter de lucro, não é o total do desconto, tá? Então, se você está tendo 50% de lucro, você tem um potencial aí de ter 100% de lucro, tá? Deixa eu explicar melhor isso para vocês aqui, ó. Vamos imaginar aqui que você compra um imóvel por 100 mil reais, tá? Mas ele vale 200, ele vale 200k e você vende ele ao preço de mercado, que é 200 mil. O que você está tendo aqui, ó, o resultado que você está tendo aqui é de 100% do valor investido. É 100% de lucro que você está tendo aqui. Então, essa noção aqui que eu queria trazer para vocês. O resultado é 100% de lucro. Não tem investimento que dá isso, tá? Lógico que eu estou mostrando esse exemplo bruto, sem falar de custo, sem falar de nada, para que você entenda esse conceito. Então, nesse exemplo hipotético nosso aqui, a gente está colocando 100 mil reais de investimento e está tirando lá no final 200 mil reais. Teoricamente, seria um desconto de 50%, mas você tem um lucro de 100%, tá? Então, isso aqui é um negócio maravilhoso que os leilões de imóveis proporcionam descontos absurdos e com segurança. Porque quando você faz um investimento num leilão de imóvel, quando você faz um investimento no imóvel através da ferramenta dos leilões, o que você está adquirindo no imóvel é um bem seguro e estável que protege o seu patrimônio, tá? Então esse fato, simples fato de você investir no imóvel já traz uma segurança muito maior do que vários outros tipos de investimento que a gente tem por aí, com um potencial de retorno muito maior, né? Então, a gente tem alguns investimentos de alto risco que talvez trariam um retorno parecido com o imóvel, mas com alto risco. Com a segurança que o imóvel tem, nada é tão vantajoso, nada é tão lucrativo quanto isso, tá? Então, eu queria trazer essa noção para vocês da rentabilidade aí de se investir nos imóveis. Vamos lá, mas vamos melhorar isso aqui, né? O lucro está na compra. O lucro do investimento imobiliário está na hora que você compra ele. Mas você precisa saber fazer, calcular, precisa entender como que funciona esse mecanismo para que você tenha ali uma expectativa real de que você vai ter de lucro quando você fizer a venda desse imóvel. Claro que sua ideia for vender. A gente está falando aqui do imóvel visto como um investimento, tá? Não é como moradia. Hoje a ideia é mostrar ele visto como investimento. Falou, Jorge, mas eu quero comprar minha casa própria. Eu estou aqui nesse canal para comprar minha casa. Não serve para mim? Serve. Eu quero que você comece a enxergar possibilidades além da aquisição da sua casa própria. Vamos lá. Quando a gente vai falar de investimento, de colocar nosso dinheiro ali para render, né? Qual que é a expectativa? Que ele dê um resultado positivo lá na frente. Esse é o objetivo. Então a gente vai lá, trabalha, ganha dinheiro, abre mão de muita coisa ali para poupar algum dinheiro, para ter alguma reserva. E a gente faz esse investimento com o objetivo que esse dinheiro dê frutos. Que o dinheiro que a gente está colocando ali passe a trabalhar para nós e que o resultado daquele investimento dê frutos, né? E o cenário ideal é que a gente chegue num patamar que o dinheiro investido dê frutos suficientes para pagar a nossa qualidade de vida. Essa é a famosa liberdade financeira aí, né? Essa é a famosa liberdade financeira. O momento em que você chega que não é mais necessário você despender o seu tempo, você empregar o seu trabalho para que você mantenha a sua qualidade de vida. Esse é o objetivo de muita gente e você pode utilizar a ferramenta dos imóveis para chegar lá. Então, a ideia é acumular patrimônio suficiente para chegar lá no futuro e o resultado do dinheiro que você investiu
ele pague a sua qualidade de vida. Só que muita gente acredita que isso vai chegar com o esforço ali, com o dinheiro que você está investindo, com o dinheiro que você vai colocando. Muita gente tem a cabeça da poupança ainda, a cabeça ali de poupar o dinheiro. Mas o que realmente vai trazer resultado, o que realmente vai tornar acessível o sonho da liberdade financeira é a mágica dos juros compostos, a mágica dos juros aí atuando a seu favor. E para que os juros atuem a seu favor, para que essa mágica dos juros atue a seu favor, você tem que fazer com que o rendimento do seu investimento seja suficiente, ali, seja grande, para que você possa reinvestir ele e fazer assim que a bola de neve cresça positivamente. Então, a minha ideia hoje aqui é ensinar vocês a fazer esse cálculo aqui e trazer algumas ideias, na verdade, trazer alguns insights para vocês, de maneiras para vocês enxergarem esse investimento. Então, a gente está falando aqui que a ideia é trazer uma liberdade financeira no futuro. E isso pode começar com muito pouco no mercado imobiliário, em poucos movimentos ali, você tem a chance de ter um resultado financeiro muito interessante. Mas, como eu disse, você vai ter o resultado na compra. Você precisa fazer uma boa compra para que você tenha ali o resultado. Porque a venda, na hora de vender, não tem muita mágica a ser feita, tá? Quem dita o valor do imóvel é o mercado. É o mercado que vai ditar o valor desse imóvel. Então a gente não tem muitas ferramentas para fazer com que o nosso imóvel tenha mais lucro lá na frente. O que a gente tem é ferramentas de identificar o que o mercado está pagando nesse imóvel agora e comprar ele abaixo do valor de mercado. Essa é a nossa arte aqui. Identificar o que o mercado está pagando no momento e comprar o imóvel abaixo do valor de mercado. Então, aqui que a gente vai empenhar o nosso esforço aqui em fazer as nossas contas. Porque o valor de venda não tem muito que a gente fazer. Jorge, mas e se eu colocar lá um porcelanato caro? Se eu colocar lá no imóvel um móveis planejado, né, alguns móveis planejados, mobília de alto padrão, isso não vai aumentar o valor do imóvel? Depende, tá? Toma muito cuidado com isso. Depende. Depende do que, Jorge? Depende do padrão do imóvel que você está comprando. Depende da circunstância do imóvel que você está comprando. Porque se você comprar um imóvel num baixo padrão, por exemplo, a chance de você ter um retorno colocando algum tipo de investimento desse é mínima. Na verdade, você vai diminuir o seu lucro. Já, se você está comprando um imóvel de alto padrão, isso se faz necessário para que você consiga vender o imóvel e tenha lucro, tá? Então vai depender muito aí do padrão do imóvel que você está investindo. Então eu dei a ideia para vocês que o desconto que você está vendo ali não vai ditar necessariamente o lucro. Então muita gente tem a ideia errada de que se tem 50% de desconto, vai ter 50% de lucro. Se tem 35% de desconto, vai ter 35% de lucro. E não é. Às vezes é muito mais do que isso, dependendo da forma que você faz a aquisição do imóvel. Vou explicar o porquê. Existem nos leilões extrajudiciais de imóveis duas formas de você fazer a aquisição do imóvel. Tem a forma de você fazer essa aquisição do imóvel à vista, que é a tradicional, que todo mundo conhece, que as pessoas acreditam, muita gente acredita, na verdade, que só pode ser feita uma aquisição à vista. E tem a forma de você fazer a aquisição desse imóvel através de um financiamento. Então, quando você faz a aquisição do imóvel através de financiamento, o retorno, o lucro que você tem sobre o valor que você investe, tem o potencial de ser muito maior. Tem o potencial de ser muito maior. Vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos imaginar que a gente comprou ele realmente por 100K, e vendeu por 200 mil. 200 mil o valor de venda, tá? E a gente comprou à vista. Então, nesse cenário, a gente comprando esse imóvel à vista, o que a gente está tendo aqui é 100% de lucro. Opa! 100% de lucro. Beleza? Esse é o cenário. A gente comprou por 100, gastou o total lá de 100 mil reais para adquirir o imóvel, aí no final, pagando todas as despesas sobrou 200 mil. Então a gente teve 100% de lucro. Tá? Então essa é uma maneira de calcular esse lucro. Agora, imagina que nesse mesmo cenário, ao invés de ter pago esse imóvel à vista, a gente paga esse imóvel aí através de financiamento. E através do financiamento, quando você vai financiar pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é um banco que permite financiamento, você só precisa dar 5% de entrada. 5% de entrada. Ou seja, você vai desembolsar, nesse caso, só 5 mil reais. Tá? Agora vamos fazer um cenário mais... Se você vai gastar mais coisas ali. Né? Então você deu 5 mil de entrada, gastou com documentação, gastou coisa a mais. Vamos supor que você gaste ali 20 mil reais para viabilizar esse negócio. E no final, você vende esse imóvel por 200 mil, paga o financiamento e te sobra lá 100 mil reais. Você multiplicou esse resultado aqui por 5, cara. Opa, deixa eu pôr em laranja para ficar mais fácil. Você multiplicou esse resultado por 5.
Então, a diferença é absurda quando você faz a aquisição do imóvel através de financiamento do retorno sobre investimento, né? Que é o nosso famoso ROI, né? Retorno sobre investimento. A galera que está acostumada a tratar de investimento, os empresários também estão acostumados com esse termo, né? Que é o ROI, é o retorno sobre investimento. É em inglês essa sigla ali, né? Mas ela quer dizer retorno sobre investimento. Então, quando você calcula o lucro, você pode calcular o lucro do retorno sobre o valor que você investiu. Então, no primeiro cenário, a gente investiu 100 mil reais e no final sobrou 200 lá. Pô, 100% de retorno. No outro cenário, onde a gente faz essa aquisição através de financiamento, a gente investe só 20 mil e no final lá tem 100 mil de lucro. A gente multiplicou os nossos 20 mil ali em 5 vezes. Então, o retorno é absurdo.